Portanto, vou falar hoje um bocadinho aqui sobre o tema da presbifonia, as alterações da voz com o envelhecimento, que foi então o tema do meu trabalho final no mestrado, tendo sido orientada pelo Dr. José Saraiva. Portanto, como sabemos, a esperança média de vida à nascença tem vindo a aumentar nas últimas décadas. Segundo dados da OMS, a nível global, em 2000 situava-se nos 66,8 anos, em 2021 já se situava nos 71,4. Portanto, assim de uma forma um bocadinho mais concreta e focando-nos aqui um bocadinho no panorama europeu, segundo dados do Eurostat, conseguimos perceber que estima-se que em 2050 vão existir 129 milhões de idosos, face aos 94 milhões que existiam em 2023 na Europa. Portanto, não é de estranhar que todas as doenças e outras situações relacionadas aqui com o envelhecimento estejam cada vez mais na ordem do dia. Portanto, uma dessas situações é então a presbifonia, que se define então como um conjunto de alterações da voz consequentes do normal processo de envelhecimento. Por ser então este processo de envelhecimento um processo fisiológico, não existe então consenso na comunidade científica sobre se deve ou não ser considerado uma patologia. No entanto, existe sim consenso sobre ser um diagnóstico de exclusão, que obriga então que exista uma boa marcha diagnóstica e que seja bastante abrangente e que se exclua todo um conjunto de outras patologias que possam então justificar os sintomas. A nível da sua prevalência, esta é desconhecida, no entanto, estima-se que afeta pelo menos 10% dos idosos à escala mundial, sendo que, na verdade, alguns autores até indicam que possa afetar até pelo menos 30%. Pronto. Este subdiagnóstico acaba por derivar um bocadinho da crença por parte dos idosos que estas alterações na sua voz fazem parte, são normais e que mesmo os idosos que de facto desconfiam que há ali qualquer coisa de diferente, até 50% desconhecem que existe tratamentos. Pronto. Apesar de ser algo subdiagnosticado e algo subtratado, tem um grande impacto na qualidade de vida dos nossos idosos, uma vez que estes se sentem inseguros e vergonha na forma como a sua voz soa e acabam por se isolar, podem ter inclusive que o seu emprego seja prejudicado ou abdiquem de atividades que gostam de realizar. Podem inclusive comprometer a interação com os cuidados de saúde. Relativamente a estas alterações, o que é que elas basicamente englobam? Englobam alterações anatómico-fisiológicas, nomeadamente, por exemplo, alterações posturais, como o caso da cifose, alterações a nível, por exemplo, da ossificação das cartilagens, alterações, por exemplo, da atrofia dos músculos. A nível histológico, temos as alterações nos constituintes das cordas vocais, sendo que temos aqui uma perda das propriedades mais vibratórias e elásticas. Por outro lado, temos então as alterações hormonais, que é um bocadinho o oposto do que acontece, por exemplo, na adolescência, com então a andropausa e a menopausa, e de fundo vamos ter, no fundo, nas mulheres, uma virilização da voz e nos homens uma feminização. E depois temos então a influência de fatores externos, sendo que estes fatores externos podem ser diferenciados em duas categorias: os relacionados então aqui com a questão mais do estilo de vida, nomeadamente o tipo de emprego que a pessoa levava, se fuma, se bebe, pronto, etc. Relativamente aos outros fatores que acabam por ser acabam por ser bastante relevantes, porque é uma população que acaba por ter múltiplas comorbilidades, nomeadamente outras patologias que possam coexistir, como por exemplo o refluxo, a asma, etc. A nível de sinais e sintomas que devemos estar atentos, temos então a rouquidão, a fadiga focal, a voz esperada, a incapacidade de aumentar o volume da voz, a tosse, o tremor na voz e o aumento do esforço necessário para falar. Portanto, estes sintomas são um bocadinho inespecíficos, acabam por ser comuns à maior parte da patologia relacionada com o nariz e, portanto, temos de nos focar bastante na história clínica, não só porque é um diagnóstico de exclusão, e esta tem de ser bastante pormenorizada e abrangente. Por outro lado, relativamente ao exame objetivo, de especial importância a observação da boca e da orofaringe, a nível de exames complementares, diagnósticos, numa primeira instância podemos então basear-nos na endoscopia e numa segunda instância podemos usar alguns exames mais específicos, como é o caso da videoestroboscopia ou da análise acústica da voz. A videoestroboscopia basicamente permite-nos ver uma imagem lentificada da vibração das cordas vocais e perceber se haverá alguma alteração nesta vibração. E a análise acústica da voz, como sabemos, a voz é algo bastante subjetivo e, portanto, esta análise, no fundo, permite objetivar a voz de modo a poder quantificá-la em parâmetros que possam ser analisados. Por outro lado, temos então a utilidade de realizar então testes audiométricos. Porquê? Porque basicamente a patologia da voz associada à idade
tende a coexistir com a patologia da audição associada à idade, que já foi então aqui falada. Portanto, a nível de tratamento, este passa sempre pela primeira instância por modificações do estilo de vida, nomeadamente exercício físico, uma hidratação e dieta adequada e preservação da saúde oral e auditiva. A nível de terapias, de terapêuticas mais específicas, temos então a terapia vocal, que é então a primeira linha, uma vez que é não invasiva, e pode ser realizada até bastante, basicamente com sujeitos com bastante idade. Sendo que pode ser então realizada a terapia vocal direta ou indireta, tendo ambas igual utilidade. Depois, a nível de métodos mais invasivos, temos então a laringoplastia de injeção, que está recomendada para fugas glóticas com 1 a 3 milímetros e consiste então na injeção transcutânea, no fundo, de materiais no espaço paraglótico. E basicamente, estes materiais, a escolha dos materiais é bastante importante, uma vez que vai alterar um bocadinho aqui os resultados. Por exemplo, os materiais da primeira linha, ou seja, como temos o ácido hialurónico, são materiais que são, menos viscosos e que acabam por ser materiais que acabam por preservar melhor as capacidades vibratórias das cordas vocais. No entanto, têm uma menor durabilidade. Já a hidroxilopatite acaba por ser o oposto destes materiais. Por outro lado, temos então a triroplastia de medialização, que está recomendada para fugas glóticas maiores que milímetros e que os materiais utilizados também são bastante importantes, a sua escolha específica, sendo utilizado o silástico, a hidroxipatite, o Gore-Tex, o titânio e até tecidos biológicos, como é a cartilagem septal do nariz. Aqui um bocadinho uma perspectiva mais futura e do que é que o futuro nos trará, temos então algumas novas técnicas, como por exemplo o fator de crescimento dos fibroblastos, que atualmente se encontra já em estado de estudos clínicos e, portanto, já se tem a informação que apresenta um maior período de vida e pode rivalizar aqui um bocadinho com a laringoplastia de injeção. Depois temos ali ainda numa fase bastante teórica o fator de crescimento dos hepatócitos, que no fundo só o futuro nos dirá qual a sua utilidade aqui na questão. Portanto, assim, a título de conclusão, apesar da presbifonia ser algo bastante subdiagnosticado e subtratado, tem um grande impacto na vida dos nossos idosos e, portanto, é algo a ter em consideração. No entanto, não esquecer que é um diagnóstico de exclusão e, portanto, temos de ter atenção que a presença de todo um outro conjunto de patologias que poderá explicar estes mesmos sintomas. Obrigada pela atenção e, mais uma vez, obrigada pelo convite.